eu sou o Thiago Câmara, ator, diretor e professor de teatro da Escola de Atores Marcelino Câmara. E venho conversar com vocês sobre construção de personagem e dar algumas dicas também. Primeiro que eu posso dizer é o estudo do texto. E quando eu falo estudar o texto, não é decorar o texto. Até porque decorar o texto nem se utiliza mais, nem é o ideal. O ideal é que se aprenda o texto. Quando eu falo estudar o texto, é você, junto com a equipe, com os demais atores, diretores do espetáculo, fazer uma leitura ou fazerem várias leituras para identificar quem são, de fato, esses personagens. Quando falamos de personagens, falamos de personalidades, de pessoas que existem na realidade do espetáculo. Então, elas têm que ser verdadeiras. Estudar o texto, você vai encontrar quem é esse personagem, quais são as motivações dele, qual a funcionalidade do texto, qual a relação dele com os demais personagens, qual o ambiente onde esse personagem está inserido, a época, o período, qual a classe social dele, quais as motivações de vida dele. Sabendo disso, a gente passa por uma segunda etapa, que é o laboratório. Esse laboratório são as vivências e os ensaios que a gente acaba fazendo com os amigos. Esses ensaios não devem ser apenas de marcação ou de passar texto, devem ser de experimentação. Experimentar todas aquelas emoções, todas aquelas pistas que você encontrou. Nesse laboratório, você deverá criar uma proposta corporal, ou algumas propostas corporais, que a gente chama de partitura, e uma proposta vocal e de fala, que a gente chama de partitura de voz também, tá? Não é mudar a voz, não é imitar uma voz, é entender uma forma de falar do personagem, que pode ser até parecida com a sua. Não é fazer um corpo caricato, muitas vezes. A caricatura também pode, mas é encontrar a forma de se movimentar do personagem. E o mais importante, o porquê. Toda ação do personagem é motivada por um porquê. Esse porquê, muitas vezes, não está no texto. Esse porquê, muitas vezes, nós, atores, pesquisadores, temos que elaborar, construir e fazer ter sentido na história. Criar esses antecedentes. Algumas motivações não estão lá e a gente vai ter que elaborar. Lembremos que somos intérpretes, estamos interpretando uma obra. A obra primeira é a escrita que o autor fez. Nós vamos lê-la e traduzi-la para quem vai assistir. Traduzi-la em cena, uma outra linguagem e que requer novos elementos, tá? Você precisa descobrir quem é o seu personagem, para que ele existe no espetáculo e como ele existe no espetáculo. Para daí você ter um personagem que seja multidimensional, que tenha várias dimensões e não seja apenas uma imitação. Fazer um personagem não é imitar, não é se vestir como quem se veste como uma fantasia. É sim vivenciar uma história, vivenciar uma personalidade, vivenciar alguém que é real dentro da história do seu espetáculo. Essa foi nossa conversa e eu quero indicar 2 livros, dentre muitos que vocês podem estar lendo. O primeiro é intitulado de A Construção da Personagem, de Stanislavski. E o segundo chama-se Arte de Ator, de Luiz Otávio Bournier. São livros muito bons e que vão ajudar muito a esse processo de construção do personagem. Obrigado vocês por estarem aqui comigo e vamos juntos fazer muito teatro e muita arte. Tchau!